Camada 8. Olá, querido ouvinte. Seja bem-vindo a mais um episódio do Camada 8, seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia. Eu sou Eduardo Barazal Morales. Eu sou André Irina Como. E no episódio de hoje, vamos te contar como você pode usar a internet para enviar aquela mensagem romântica para aquela pessoa especial, de uma maneira bem secreta. Isso aí! Então prepara a cartinha de amor e vem com a gente aprender como enviar um e-mail criptografado usando PGP. Festas juninas são recheadas de tradições, como as roupas xadrez, pé de moleque, paçoca, quadrilha. E nessas tradições tem uma brincadeira bem simples e bastante popular, que é o correio elegante. Eduardo, agora imagina só. Bob vai mandar um bilhetinho especial e romântico para a namorada dele, a Alice, pelo correio elegante. Até o bilhetinho chegar nela, algumas pessoas podem ter lido e, pior ainda, alguém mal intencionado pode ter alterado a mensagem do Bob para que a Alice fique brava com ele. O que você acha disso? Xiii! Já tô até vendo ele arrastando o pé pra fora da festa. Sacanagem. Um jeito de solucionar isso seria, ao invés de simplesmente mandar o bilhetinho, ele colocar algum detalhe extra que só o casal sabe, tipo um código secreto para saber que foi ele quem escreveu a mensagem. Ou então, ele podia mandar o bilhetinho com uma mensagem escondida, tipo um criptograma, sabe como é, né? Como das revistas de palavra cruzada. Isso seria uma forma interessante de contornar o problema. E sabia que essa sua ideia é uma ideia bem antiga? Da época do imperador romano Júlio César. Naquela época, Júlio César tinha a preocupação de manter em segredo as mensagens para seus generais. Por isso, ele combinou que suas cartas teriam as letras trocadas pela terceira letra seguinte do alfabeto. Como assim, né? Todas as letras A de abacaxi seriam trocadas por D de doce, as letras L de laranja por O de óculos, e isso para todo o alfabeto, de forma circular. Então Z de zebra seria trocado por C de círculo. Assim, quem não soubesse que as letras estavam trocadas, não conseguiria ler o conteúdo das mensagens. Essa técnica é conhecida hoje como cifra de César. Nos dias atuais, é um método bem simples de ser desvendado por tentativa e erro, deduzindo as letras corretas, mas na época era suficiente para os propósitos de Júlio César. Nossa, isso me parece a Cebolinha falando helado. Mas falando em história e em como cifrar mensagens, isso me lembra também um detalhe de um filme, chamado O Jogo da Imitação, aquele que conta a história do matemático Alan Turing, o famoso Alan Turing. Mas não se preocupe, ouvinte, não vou dar spoiler. O que eu vou dizer está na sinopse do filme. Então, se você ainda não assistiu, não precisa ficar bravo. O filme é baseado em fatos da Segunda Guerra Mundial. Na época, os nazistas usavam uma máquina chamada Enigma para cifrar todas as mensagens trocadas por suas tropas. Já do lado dos aliados, Alan Turing desenvolveu uma máquina para decifrar essas mensagens. Essa invenção foi significativa para o resultado da guerra, e a máquina de Turing também foi um marco muito importante para o desenvolvimento do que conhecemos hoje como computação. Por isso, para quem trabalha em qualquer área relacionada com computação, recomendo assistir esse filme. Até pode ajudar nas provas, hein? Também gosto bastante desse filme. Vemos que há muitos anos a humanidade vive esse problema de como manter uma comunicação secreta e segura. Nos dias de hoje, mensagens cifradas estão cada vez mais presentes, principalmente por causa do WhatsApp. Não sei se você já reparou, Eduardo, mas ao iniciar qualquer conversa pelo aplicativo, ele mostra um aviso em amarelo dizendo: as mensagens e chamadas dessa conversa estão protegidas com a criptografia de ponta a ponta. Isso garante que apenas os participantes da conversa tenham acesso às mensagens. Eu lembro de já ter visto algo assim. Mas não é só o WhatsApp, outros aplicativos de mensagem também fazem isso. É muito bom saber que alguns aplicativos de comunicação procuram garantir de forma automática a privacidade e a segurança dos usuários. Bom, comentamos de mensagens, mas e nos serviços de e-mail? Como é possível cifrar? Por mais que os meios de comunicação tenham evoluído com aplicativos de mensagens instantâneas, os serviços de e-mail ainda têm uma relevância alta em nossa sociedade. É só reparar que muitos cadastros exigem um endereço de e-mail, seja para mandar propagandas, recuperação de senha ou outro tipo de comunicação, tipo aviso de curso, do curso Bcop, que o pessoal gosta de receber. Voltando ao assunto, dependendo do conteúdo de um e-mail, pode ser interessante que ele seja criptografado antes de ser enviado na rede. Sei que uma técnica frequentemente usada para o envio de e-mails criptografados é o PGP, do inglês Pretty Good Privacy. Mas como exatamente o PGP faz a mágica de criptografar e-mails? Sei que não é tão simples como a cifra de César, porque eu não consigo decifrar por tentativa e erro os e-mails cifrados com PGP.
Pois é, Eduardo, o PGP foi criado por Philip Zimmermann e possui uma lógica mais complexa que a cifra de César. Por isso, seriam necessários recursos computacionais inimagináveis e muito tempo para que qualquer um conseguisse decifrar uma mensagem por tentativa e erro que tenha usado o PGP. A matemática por trás disso é bem sofisticada, porém, a sua utilização em geral é simples. Não é necessário ser um PhD, ter ganho o prêmio Nobel ou ser desenvolvedor do Google para usar PGP nos e-mails. Certo, Irina. Só que antes de você explicar o funcionamento do PGP, a gente precisa voltar para a situação do Correio Elegante. Afinal, sabe como é, né? Alice só pensa em namorar. Sendo assim, gostaria de propor uma solução para evitar que o Bob tome uma baita de uma bronca. Alice e Bob vão precisar de algumas ferramentas, digamos assim, para conseguir enviar o bilhete de forma segura. Por sorte, Alice ganhou do seu bisavô um antigo e pequeno e misterioso baú de madeira, que cabe na palma da mão e tem propriedades muito interessantes. Para começar, esse baú é indestrutível, resiste a fogo, água e tudo. Nem Chuck Norris consegue abri-lo, sequer arranhá-lo. O baú tem 2 chaves, e aí ele fica bem interessante, porque se uma chave fecha, tranca a fechadura, só a outra chave vai conseguir abrir, e vice-versa. O que uma fecha, a outra abre. Primeiro, Alice entrega para Bob o baú e uma das chaves. Ela pode até fazer isso no dia anterior à festa junina, já combinando que quer receber uma mensagem romântica pelo Correio Elegante durante a festa. Na festa, Bob escreve o bilhetinho de amor para Alice e tranca esse bilhetinho no pequeno baú, usando a chave que Alice deu para ele. Bom, ele sabe que só a outra chave que está com Alice vai conseguir abrir, então, problema resolvido. Mas Eduardo, e se alguém tentar pegar o baú no meio da comunicação pra tocar uma mensagem, tipo uma ex-namorada ciumenta? Sabe como é ex, né? Quando quer atrapalhar, qualquer superpoder aparece. Você tá falando da Ivy, né? A antiga namorada do Bob, que morre de ciúmes da Alice e vive infernizando o casal. Por mais que a Ivy tente qualquer coisa, ela não vai conseguir. Lembra? Nem o Chuck Norris conseguia abrir. Ela só vai acabar levando uma bronca do povo do Correio Elegante e vai voltar para casa frustrada. Resumo da história. O bilhete ficou protegido e não pode ser lido por outros, muito menos alterado. Final feliz para os dois, que vão poder fazer inveja pro povo, forrosando até o dia clarear. Essa sua solução é muito boa. Parabéns, Eduardo. Principalmente porque essa solução é a ideia do funcionamento do PGP para criptografar e-mails. Então, vamos explicar como seria isso em uma versão um pouco mais computacional e realista. Para uma pessoa usar PGP, ela precisa gerar seu próprio par de chaves criptográficas, uma chave privada e uma chave pública. A chave privada é como um código individual, único e secreto, que apenas seu dono deve conhecer. Seria a chave da Alice na analogia que você fez. Já a chave pública, como o nome indica, é como um código público, amplamente conhecido por todos. Na sua analogia, é a chave que a Alice entregou para o Bob, para que ele pudesse trancar o baú mágico. E esse tal baú indestrutível, que seria ele? Ele representa o próprio algoritmo do PGP, ou seja, as regras que são usadas para cifrar as mensagens. No mundo real do PGP, essas chaves são na verdade apenas números, mas com propriedades bem especiais. A geração dessas chaves criptográficas segue um algoritmo matemático de forma que é impossível descobrir a chave privada a partir da chave pública correspondente, apesar das 2 chaves terem uma certa relação de existência. Essa relação se dá pelo fato de que uma chave faz, a outra desfaz. Isso é, se uma chave cifra mensagens, a outra chave correspondente decifra. Olha que interessante, as chaves públicas e privadas do PGP funcionam exatamente como as chaves da minha historinha. O que uma fecha, a outra abre, e vice-versa, só que elas existem de verdade. Em outras palavras, Irina, como uma grande poetisa dos anos 2000 já dizia, isso não é feitiçaria, é tecnologia. Fala sério, Eduardo. Melhor citar o famoso escritor de ficção científica Arthur Charles Clarke, que disse: qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. Com a ciência e estudo, todos podemos ser magos. Mas retomando a explicação, essas chaves criptográficas são utilizadas junto aos serviços de e-mail, de maneira que, conhecendo a chave pública do destinatário do e-mail, o sistema consegue cifrar o conteúdo do e-mail com essa chave. Quando o e-mail cifrado chega no destino, ele é decifrado usando a chave privada do destinatário. Toda a segurança do sistema está consolidada nessas chaves, e é muito importante que a chave privada seja guardada e protegida apenas pelo seu dono. Esse tipo de sistema é conhecido como criptografia assimétrica.
Também é importante que a chave pública seja obtida por meios confiáveis, para que se tenha certeza de que com quem está se comunicando. Não sei se você já ouviu falar, mas sabia que existem encontros organizados com essa ideia de trocar chaves públicas? Os participantes levam um documento de identidade com foto e às vezes colocam o código das suas chaves públicas nos seus cartões de visitas. Esses encontros são conhecidos mundialmente como Key Signing Party. Basicamente, você vai a um encontro para distribuir a sua chave para os outros conseguirem te enviar e-mails criptografados. Esses encontros são muito comuns em eventos técnicos e acadêmicos. Muitas vezes as pessoas já até se conhecem virtualmente. Nada impede que um envie para o outro a sua chave pública por e-mail, mas dessa forma não é 100% garantido que a chave recebida é a correta, porque o e-mail em si não é seguro. Infelizmente, a internet está cheia de perfis falsos, então você pode pensar que está se comunicando com Maria, mas na verdade quem está do outro lado se passando por Maria é João. Ao se encontrarem pessoalmente, é possível verificar se a chave pública recebida é mesmo a chave da pessoa esperada. Com essa verificação, as partes podem ter certeza da segurança nas futuras comunicações. De fato, Eduardo, essa verificação é importante. Além de poder verificar pessoalmente, no PGP existe algo um pouquinho mais complexo, que a gente chama de cadeia de confiança. O que acontece nesses encontros, além da simples verificação e troca das chaves, é a criação das cadeias de confiança, que fortalecem a segurança das chaves públicas que são trocadas. Mas o que são cadeias de confiança, Eduardo? Você pode explicar um pouquinho pra gente? Explicando por cima, Irina, seria você atestar a credibilidade de outra pessoa. No estilo, eu conheço a Irina e a sua chave. Quando eu me apresento para o Moreiras, ele passa a confiar em mim e, por tabela, confia na chave da Irina, pois afinal, eu vou conseguir atestar a autenticidade da chave dela, entendeu? E aproveitando a existência dessas cadeias de confiança, é possível trocar virtualmente as chaves públicas, com um pouco mais de segurança e credibilidade. Funciona assim: se você já tiver verificado algumas chaves e confiar nelas, significa que você confia nos donos delas. Aí, se esses donos atestarem a confiabilidade de outras chaves de outras pessoas, você pode confiar nessas chaves também, mesmo tendo recebido elas virtualmente. E Eduardo, uma forma de distribuição virtual também usada são os repositórios de chaves públicas, que se encontram em servidores públicos espalhados na rede. Os usuários registram suas chaves públicas nesses repositórios, junto com outras informações cadastrais, como o nome e o endereço de e-mail. Repositórios de chaves públicas são bem práticos e facilitam a distribuição das chaves, mas é importante ficar atento, pois como o nome já diz, é para colocar a chave pública, não é para compartilhar a chave privada. Esse equívoco é mais comum do que se pode imaginar, até para quem é expert no assunto. Falando assim, já deu para perceber a importância da chave privada, né? Mas por que enfatizamos tanto isso? Se alguém conseguir a sua chave privada, essa pessoa vai poder ver todas as suas mensagens, além de poder se passar por você. Então, o que você deve fazer se o seu computador for roubado ou invadido? Nesse caso, existe um procedimento de revogação das suas chaves privadas. Basicamente, você anuncia para o mundo que o seu par de chaves não é mais confiável e não deve mais ser utilizado. Esse anúncio é feito usando repositórios de chaves públicas e listas específicas de certificados revogados. Mas não se esqueça de avisar diretamente para os seus contatos também. Isso alerta eles e evita erros como o vazamento dos dados de um e-mail secreto. Essa revogação é feita através de um certificado de revogação. Esse certificado é gerado usando a chave privada que se deseja revogar. Então, como uma medida de precaução, é interessante que esse certificado de revogação seja gerado previamente e guardado de forma segura. Pois, se acontecer de você perder a sua chave privada, por exemplo, a chave estava em um único computador e esse computador pegou fogo. Tendo o certificado de revogação gerado, você poderá revogar a chave que foi perdida nas chamas. Note que se você guardar o certificado neste mesmo computador, ele também vai para a fogueira. Então gere o certificado e salve em alguma outra mídia, por exemplo, um pendrive. Bem, agora que entendemos um pouco como a criptografia assimétrica e o PGP funcionam, gostaria de comentar como usar tudo isso no envio de e-mails, no dia a dia, sabe? Bem na prática. Como segurança e privacidade ganharam bastante destaque nos últimos anos, vários clientes de e-mail já suportam o uso de PGP. Sistemas populares como Thunderbird, Gmail, Outlook, Apple Mail e outros mais suportam o uso de PGP para a troca de e-mails criptografados, ou nativamente ou com plugins fáceis de instalar e usar.
Cada um desses sistemas tem suas diferenças, mas a ideia em geral do funcionamento de todos é similar. Nesses sistemas, existe um gerenciador de chaves, que fará o controle das chaves PGP dentro do seu cliente de e-mail. Para enviar um e-mail criptografado, primeiramente é necessário importar a chave pública do destinatário do e-mail. Tendo essa chave incorporada no sistema, basta escrever o e-mail e selecionar a opção criptografar antes de fazer o envio. Essa opção geralmente é representada por um cadeadinho. Pronto, pode enviar. Bem simples, não? O cliente de e-mail fará todo o trabalho de criptografar o conteúdo do e-mail e então fará o envio para o destinatário. Yay! Agora, se você recebeu um e-mail criptografado, como fazer para acessar o conteúdo dele? Se você apenas abrir o e-mail, vai aparecer um texto com vários caracteres estranhos e embaralhados. Para ler propriamente o conteúdo recebido, antes é necessário importar as suas próprias chaves PGP no gerenciador de chaves. Tendo suas chaves no sistema, o cliente de e-mail conseguirá usar sua chave privada para decifrar o conteúdo do e-mail recebido. Depois de decifrado, o e-mail é exibido normalmente, de forma legível para você. E com isso, agora você também poderá receber e-mails criptografados. Uau! Um outro detalhe interessante de comentar, Irina, é que, como medida de segurança, o gerenciador de chaves não usará automaticamente a sua chave privada para decifrar o e-mail. Para ele usar sua chave privada, antes você vai ter que informar a frase de segurança, configurada durante a sua criação. Então, tome cuidado para não esquecer essa frase, porque ela não pode ser recuperada ou alterada após a geração das chaves. Sem ela, você não conseguirá usar mais a sua chave privada e vai ter que seguir o processo de revogação mencionado anteriormente por você, Irina. Além disso, Eduardo, outro ponto importante é que a informação da sua chave privada fica guardada e acessível apenas localmente no seu computador, independente do cliente de e-mail que você use. Mesmo que você consiga acessar o seu e-mail em outro computador, caso esse computador não tenha cópias das suas chaves criptográficas, não será possível usar o PGP. Então... Irina, desculpa te cortar, mas Vozes aqui do Além Moreiras tá pedindo pra gente ressaltar que a chave privada seja mantida em segredo. Ela precisa ser secreta e conhecida apenas pelo dono. Ela não pode ser transmitida em aberto pela internet, principalmente usando protocolos inseguros, como por exemplo, Telnet. Relaxa, Eduardo, tudo bem. Isso é mesmo importante, é sempre bom reforçar. E assim como o certificado de revogação, é interessante que você tenha uma cópia do seu par de chaves PGP salvo em um pendrive ou um disco externo, guardado de forma segura, as 7 chaves em sua casa ou no escritório. Por fim, antes de irmos para o encerramento, tem um detalhe que eu gostaria de ressaltar. PGP oferece privacidade, autenticidade e confidencialidade apenas para o conteúdo do e-mail. Alguns metadados do e-mail, como o endereço de quem está se comunicando, não fica protegido criptograficamente. Veja no exemplo do correio elegante. Todos sabiam que Bob estava mandando um bilhetinho para Alice, mesmo que o bilhetinho estivesse trancado no baú. É a mesma coisa. Então, PGP não fornece anonimato na rede. Ele apenas impede que outros dispositivos tenham acesso ao conteúdo do e-mail. Para ter um nível de anonimato razoável na internet, são necessários outros mecanismos. Dependendo dos pedidos dos ouvintes, podemos falar desse assunto em uma oportunidade futura. Não é, Eduardo? #fica a dica. Pois é, Irina. Segurança é um assunto bem amplo mesmo. Nem comentamos todas as utilidades do PGP nesse episódio. Com ele, também é possível assinar criptograficamente os e-mails que você envia. Essa assinatura é feita com a sua chave privada e ela permite que o destinatário verifique tanto a autenticidade da mensagem quanto a sua integridade. Ou seja, que a mensagem foi enviada por você mesmo e que a mensagem não foi modificada ou trocada no meio do caminho. Sendo assim, para uma troca de mensagem segura, normalmente se envia e-mails ao mesmo tempo criptografados e assinados, garantindo a confidencialidade, autenticidade e integridade. Caso queira saber mais detalhes sobre esse processo de assinatura, mande mensagem para a gente, que montaremos um episódio só para isso. Isso com certeza renderia outro episódio inteiro para explicarmos os detalhes. Então escreve para a gente. Outra coisa que não falamos, Eduardo, é que com PGP também podemos criptografar qualquer tipo de arquivo no computador, como documentos, textos, fotos e vídeos. Dá até para usar para guardar senhas de forma segura. O uso das chaves PGP não se limita aos serviços de e-mail.
Se fôssemos contar absolutamente todos os detalhes de PGP em um único episódio, não ia caber na quadrilha. Bom, já que falamos tanta informação hoje, que tal fazer um apanhado com os aprendizados para encerrarmos o episódio? Vai lá, Eduardo, resume pra gente. Poxa, agitou a quadrilha, acendeu a fogueira e não vai dançar? Ah, não dá, né? Ok, eu resumo. Vamos lá. Resumo de prova de faculdade. Ouvimos hoje que uma forma de solucionar o problema para uma comunicação segura e confidencial em e-mail é usando o PGP. PGP é um sistema de criptografia assimétrico, fundamentado em um par de chaves criptográficas, uma chave pública e uma chave privada. Essas chaves são números usados para cifrar e decifrar os e-mails. Para enviar um e-mail cifrado, usa-se a chave pública do destinatário, a pessoa para quem você quer enviar o e-mail. Para ler um e-mail recebido criptografado, usa-se a sua própria chave privada para decifrá-lo. É extremamente importante cuidar da sua chave privada, de forma que se essa chave for perdida, roubada ou inutilizada, é preciso realizar o processo de revogação das chaves. Também vimos que PGP é um sistema bem independente e que permite a criação de cadeias de confiança das chaves públicas. Deu para entender? Uau! Muito bom, Eduardo. Invejo seu poder de síntese. Olha, isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Olha, aqui tá fora quer entrar, mas quem tá dentro não sai. E essa historinha do PGP, uma vez que usa, não quer parar mais. Mas já falamos demais e o episódio precisa acabar. Bom, ouvinte, terminou a carta de amor? Agora você já está apto a enviar um e-mail criptografado, seja para declarar secretamente seu amor ou para enviar informações sigilosas da empresa para o e-mail do seu chefe. Ok, antes de terminarmos o terceiro episódio do podcast, vamos para os nossos últimos avisos. Primeiro deles, sobre o nosso programa Intra-Rede. Depois do enorme sucesso da primeira live sobre CDNs, no qual tivemos Akamai, Asion, Globo, GoCache, Google e Netflix, conversando com os provedores sobre como funcionam cada um dos caches, agora vamos ter no dia 22 de julho, às 10 horas da manhã no horário de Brasília, uma live sobre o fim do IPv4, uso de IPv6, transferências e mercado de IPs. Então anotem aí na agenda e não percam. Vamos deixar o link do Intra-Rede na descrição do podcast. Além disso, as inscrições para a turma de agosto do curso Backup Online estão abertas. Não se esqueçam de preencher o formulário de inscrição, é por ele que selecionamos os participantes da turma. Vamos deixar esse link também na descrição do podcast. As vagas são limitadas. Por fim, nossos agradecimentos aos professores universitários e de cursos técnicos, que estão divulgando o nosso podcast aos seus alunos, como uma forma de ensinar redes à distância. Esse podcast é voltado para qualquer um que queira aprender sobre redes, e toda ajuda de divulgação é bem-vinda e a gente agradece. Muito obrigada! Se você gostou do episódio de hoje, nos ajude a divulgar o podcast. Para mandar sugestões de temas, dúvidas, elogios e críticas construtivas, mande um e-mail para cursoseptrum@nic.br para falar com a gente. Esperamos que você tenha gostado e qualquer problema é culpa da camada 8. Obrigado por acompanhar até aqui e até mais. Obrigada pela atenção e bora pra raiar. Agora vamos com os erros de gravação, que foram muitos, infelizmente. E o avião passando. As coisas têm que parar de fazer barulho aqui. E aí passou a lancha aqui do lado e a gente grava de novo. Nossa senhora! Tá cheio de moto passando aqui. Fire! Como eu tava discutindo claquete 193. Oh, meu Deus! Independente da moto passando aqui. Quando a gente acha que consegue falar a frase toda, passa o avião. E viva a música! Yeah!